Capítulo 73. Variável parte 3. A situação não tinha sido boa quando tinha sido apenas ele e Jin-Yuki. Uma vez que eles estavam em desvantagem numérica, mas a aparência das mulheres do dormitório do Vento Oeste mudou tudo isso. Ouvi os rumores. Lembrar-se dos rumores fez a Ryan suspirar de alívio. Jin-Yuki era de fato conhecido por ser habilidoso. Mas essas três mulheres que tinham acabado de aparecer eram muito superiores a ele. De particular interesse foram Gyeonseurin e Mayonva, que eram amplamente conhecidas por serem anormalmente habilidosas. A esplêndida esgrima dupla de Mayonva criou linhas pretas e brancas enquanto ela derrubava as pessoas mascaradas. Quão forte ela poderia ser? O homem mascarado que estava bloqueando suas espadas gêmeas teve sua espada quebrada, mas isso não era tudo. Shak. Kuak. As espadas gêmeas cortaram seu cotovelo e seu lado sem perder o ritmo. Essa técnica dela era incrível. Tanto em precisão quanto em controle. No entanto, pode-se dizer que essas espadas foram movidas com o único propósito de dissecar seu oponente, não havendo espaço para rendição. Desgraça! Essa bruxa! Quem você está chamando de bruxa? Os movimentos de Gyeonseurin foram rápidos. Como a mulher que sabidamente cruzou com todos na escola com seu movimento. Ela evitou os ataques do homem mascarado estendendo a mão na frente de seu nariz. Ela ergueu a perna para chutá-lo no queixo. Um pé colidiu com um queixo. Enquanto um homem mascarado subia alto apenas para cair de volta. Aquele que foi atingido apenas rolou de volta para o chão sem se mover. Pois bem, isso não era nada. Porra! Enquanto ela se abanava, os outros homens grunhiam. Tchan! 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 Os outros homens então começaram a empunhar suas armas para esmagar as adagas que Tang Sou estava jogando neles. Embora isso não fosse tudo o que ela estava fazendo. Enquanto jogava as adagas com a mão esquerda, ela balançou o chicote que estava pendurado pela cintura e o usou para puxar a perna de um homem. Baque! Quando o homem perdeu o equilíbrio, ele viu as adagas que estavam vindo direto para o seu rosto. Desnorteado e não querendo ser atingido por elas, ele imediatamente rolou, nem se importando com seu corpo. Um dos punhais tinha conseguido se encaixar em seu pulso esquerdo. Tang Sou era de uma família famosa pelo veneno. Então a arma estava fadada a ser revestida nela. Vendo que seu pulso estava ficando preto, o homem cortou seu próprio pulso sem outro pensamento. Incrível! Elas não são veteranas do segundo e terceiro ano à toa. Essas mulheres eram muito mais fortes do que as pessoas mascaradas. Espero que elas possam ser capazes de subjugá-los. Mas havia algo faltando. O homem. Go Eun-boen ainda não havia se movido. Por que ele não está se movendo? Se ele se juntasse a seus homens, as coisas poderiam ter sido diferentes. No entanto, apesar de dar a ordem, ele não tinha dado um passo à frente e continuou observando todos eles com seus olhos de falcão. Esses dois são o problema. Os que mais irritaram Go Eun-boen foram Mayonva e Gyeonseurin.
a cada movimento. As duas estavam limitando a área em que seus homens podiam se mover livremente. E não é como se eles estivessem fazendo o seu melhor. Eles não estavam fazendo o seu melhor. Dito isto, as duas já tinham ultrapassado o limite que os alunos deveriam ter. Gian Seurin era filha de um dos 4 grandes guerreiros e dizia-se que tinha talento natural. Mas Mayonva era mais chocante. Aquela menina. Toda vez que ela move suas espadas, outro oponente sucumbe. Ela continua com o objetivo de maximizar o derramamento de sangue, matando cada um deles em um instante. Não era isso que a academia ensinava aos alunos. Isso fez se perguntar de onde ela estava aprendendo isso e, por causa disso, ela era mais interessante do que Gian Seurin. Os olhos de Mayonva se voltaram para ele. Seu objetivo era derrotar o homem que estava usando essas pessoas mascaradas. Mayonva estava mais ciente do fato de que ele era a pessoa mais forte e a pessoa por trás desse incidente. Esse homem é o mais perigoso e é provavelmente o líder do grupo. Não seria difícil detê-lo uma vez que todos esses homens mascarados tivessem sido parados. Ela decidiu se mover em vez de esperar lá e foi para Goeunboim. As espadas do dragão negro e da fênix branca estavam prontas enquanto ela corria para ele. Mayon's nó de espadas de presa dupla. A 4ª técnica, antigas presas cortantes do mal. Uma sede de sangue tão espessa que se revelou tão feroz que parecia materializar como algo faminto para se alimentar. Goeunboim ficou duro quando ele imediatamente deu um passo para trás e puxou sua espada. Leal espada do mal. A lâmina da espada era como uma onda ondulante da mão de Goeunboim. E então parou. Ambas as espadas colidiram quando faíscas brilharam em torno delas. Ah! Olhe para isso! Os olhos de Goeunboim brilharam enquanto ele observava sua técnica sendo bloqueada. Apesar de saber que essa mulher era boa, ele pensou que teria uma vantagem devido à experiência. Mas parecia que eles estavam em igualdade de condições. Essa bruxa. Ela tem habilidades comparáveis com as dos professores. Os professores da academia eram todos guerreiros. Então havia uma certa lacuna entre as habilidades dos alunos e dos professores. Do ponto de vista de Goeunboim, se ele tivesse que dividir os nivelamentos, então essa mulher poderia entrar nas fileiras do professor. O mal leal também não funcionou. Se mais alguns anos se passarem, eu não serei capaz de enfrentá-la. Mas agora... Tchã! Goeunboim puxou sua espada para trás e apontou para as lacunas que ele podia ver na guarda de Mayonva. Quando ela virou seu corpo para contra-atacar, seu ombro ficou exposto enquanto ela apontava para o rosto de Goeunboim. Eu sabia que você faria isso. Sua espada, que já estava se acostumando com ela, tentou cortar seus tornozelos. Naquele momento, algo voou para interceptar a ponta de sua espada parando-a. Tchã! Um leque. Não era outro senão o leque de Gian Seurin. Quando ele olhou para onde o leque tinha vindo, ele viu que Gian Seurin era multitarefa.
apertando o pescoço de um de seus homens enquanto ela lambia os lábios e ajudando Mayonva nesse meio tempo. Shaq. Go Eun-boin rapidamente deu um passo para trás e se retirou. Mais tarde, Mayonva teria cortado sua garganta. A impressão de Go Eun-boin ficou distorcida quando ele tocou seu pescoço. Lamentável. Senhor. Certo. Como se fosse uma pena que Mayonva tivesse falado. Gian Seurin pegou seu leque que havia caído no chão. Pak. Gian Seurin levou isso de ânimo leve. E Go Eun-boin clicou sua língua. Eu não vou ser descuidado só porque vocês são crianças. Crianças. Eu não acho que isso seja algo que um homem que cometeu atos tão horríveis contra as chamadas crianças deveria estar falando. Mayonva apontou a ponta de sua espada do dragão negro para ele. Ela não estava errada. Mas o homem sorriu. Seja o que for. É hora de acabar com este jogo. Jogo. Naquela hora, algumas formas apareceram dos arbustos no oeste e vendo que o rosto de Tang Sou brilhava para as pessoas cuja presença ela nem podia sentir. Uau! Felizmente, eles não eram homens mascarados. Mas 3 pessoas que ela conhecia. Mestre Ojondan, Mestre Soboya e Baemanot. Eles eram os mestres que ensinavam os alunos do segundo e terceiro anos. Foi o momento em que as crianças se sentiram aliviadas por fortes aliados terem aparecido. O homem de meia idade. Ojondan disse. Isso é um pouco diferente do plano. Plano. Jin Yuki franziu a testa. Algo parecia errado. Se fosse uma reação normal. Quando pessoas mascaradas e alunos estavam brigando, os professores deveriam ajudá-los. No entanto, assim que eles vieram, eles estavam falando sobre um plano. E Go Eun-boin disse. Havia variáveis. Essas são as variáveis. É por isso que a fumaça não subiu dos incêndios. Sim. Ai Rian, que estava ouvindo essa conversa estranha, murmurou. Porra! Não acho que eles sejam aliados. Isso é problemático. Kuak! Gian Seurin quebrou o pescoço do homem mascarado que ela estava segurando e se levantou. Por enquanto, as coisas parecem ter mudado um pouco. Se fosse apenas Go Eun-boin eles teriam tido a vantagem na luta. Mas agora havia 4 professores da academia. E nem todos os homens mascarados foram tratados. Naquele momento, Jin Yuki olhou para eles e disse. Os mestres estão envolvidos nisso. Nenhum dos 3 mestres respondeu como se não se importassem. Em vez disso, palavras estranhas vieram. Vamos mudar o plano. Os professores da academia lidaram com os incendiários que assassinaram os corajosos estudantes que tentavam detê-los. Não soa mal. Certo. Eu acho o mesmo. O rosto de Jin Yuki ficou duro com essas palavras. Embora se soubesse que eles estavam na equipe que cometeu o incêndio criminoso, ele não podia pensar que eles viriam para matar os alunos tão casualmente. O que há com essas pessoas? Terminamos.
Que habilidades as pessoas da seita do Distrito Inferior têm para lutar? Airian se arrependeu de ter vindo aqui. Ele poderia perder a vida tentando ajudar Jin Yuki. Mesmo que ele quisesse correr agora. Não havia como escapar dos professores da academia. Hu. Com medo. Go Eunboin riu como se sentisse seu medo. E para isso, disse Airian, se eu pedir para me poupar, serei poupado. Mas você vê. Mortos não falam. Eles querem todos nós mortos. Conhecer seu segredo significava que ninguém aqui poderia ser deixado vivo. Todos os três mestres tiraram suas armas. Uma terrível intenção de matar podia ser sentida emanando deles. Foi o momento em que todos os alunos começaram a ficar nervosos com isso. Eles ouviram a voz de alguém. Jin Yuki. Os olhos de Jin Yuki se arregalaram. Não era outro senão Mumu. Jovem mestre Mumu. Mumu. Mesmo Airian e Tang Sou que reconheceram a voz ficaram confusas. Embora fosse o grito de uma pessoa. Até mesmo os mestres que tentavam atacar paravam para ver se era apenas uma ou mais pessoas chegando. E em um instante, as palavras de Mumu passaram pela mente de Jin Yuki. Me chame se algo acontecer. Merda. Isso era nada menos que uma crise. Então como ele poderia chamar Mumu nesse perigo? E se ele se machucar aqui? Airian, que estava perturbado, olhou para a lua e gritou com todas as suas forças. Mumu! Em seu grito, até mesmo os homens mascarados pareciam estar chocados e incapazes de compreender. Em vez de gritar por ajuda de outros mestres e professores, essa criança estava chamando por alguém chamado Mumu. O que Mumu pode fazer nessa situação? Jin Yuki ficou envergonhado. No entanto, o grito de Airian foi suficiente para provocar os inimigos. Então Boyan, um dos mestres, correu para Airian. Era para matá-lo. Mas durante esse momento, alguém caiu entre as árvores acima e pousou exatamente onde estavam. Quando ele pousou, o chão podia ser visto cavando para baixo, fazendo com que todos se virassem para lá. Jovem mestre Mumu! Ele gritou com um rosto brilhante só Boyan, que estava tentando matá-lo. Franziu a testa. Este é Mumu. Existe alguém na academia que não sabia o nome. Aquele homem único que passou pelo teste de admissão apenas com força muscular. Mas isso parecia diferente do que ele ouviu. A forma de Mumu com vapor subindo de seu corpo e músculos quentes e vermelhos parecia sinistra. E isso foi intimidação suficiente para que eles ficassem alertas. Ele é perigoso. Este precisa ser retirado primeiro. Todos os três mestres correram para Mumu de uma só vez. Tão rápido! Dois dos mestres rapidamente estreitaram a distância para Mumu de uma só vez e se moveram da esquerda para a direita. Suas espadas apontavam para a garganta e cintura de Mumu. Para trás! Tang Sou gritou de medo. Mas... Clang! O que? As expressões dos dois mestres empunhando a espada para matar Mumu ficaram duras.
Isso ocorreu porque suas espadas não haviam esfaqueado Mumu em vez disso. As espadas simplesmente se encaixaram. Por um momento. Tanto os assassinos quanto os espectadores ficaram chocados e Mumu titulou sua cabeça e perguntou: "O que vocês estão fazendo?"